Um ano de silêncio havia se passado desde o último encontro de Ernesto com os chupacabras. O velho caçador, com seus 70 e poucos anos, havia guardado a espingarda no armário e tentava voltar a uma rotina de paz em sua fazenda, localizada nos arredores de Cruzeiro. Ele havia se tornado uma lenda local, o homem que havia caçado e matado 2 criaturas. E por um tempo, a tranquilidade havia retornado à região. Mas a paz se desfez em uma manhã fria. Um caçador local, conhecido como Tonho, foi encontrado morto em uma clareira não muito distante da fazenda de Ernesto, seu corpo inexplicavelmente retorcido. Não havia sinais de mordidas ou de um ataque animal comum. Apenas o terror estampado em seu rosto e as estranhas pegadas ao redor. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena comunidade, e para Ernesto o culpado era óbvio. Seu antigo inimigo, o chupacabras, havia retornado para assombrar as noites de Cruzeiro. Ernesto, com o coração pesado e as juntas doloridas, pegou sua velha espingarda de 2 canos, a mesma que havia usado para enfrentar as criaturas. Ele limpou a poeira acumulada, verificou a munição gasta e se preparou para a caçada. Ele era um homem que conhecia os perigos da mata e acreditava conhecer seu inimigo. E estava pronto para enfrentá-lo novamente, mesmo que suas pernas já não fossem as mesmas. Ele adentrou a mata densa que cercava a região, um lugar que ele conhecia como a palma de sua mão desde a juventude. Ele procurou por rastros, por pegadas características ou por qualquer sinal que pudesse levá-lo ao seu inimigo de presas afiadas. Mas o que ele encontrou não foi o que ele esperava. Havia pegadas no chão macio, mas eram pequenas e estranhas, com o calcanhar para frente e os dedos apontando para trás, como se a criatura estivesse andando de costas. A confusão se instalou na mente cansada de Ernesto. Como um animal poderia deixar pegadas daquela maneira? Ele seguiu as pegadas invertidas por horas, a confusão se transformando em um medo crescente, um medo diferente do que sentira ao enfrentar os chupacabras. Ele ouvia o canto de pássaros que não reconhecia, melodias que não pertenciam àquela parte da mata, e o som de galhos secos se quebrando vinha de todas as direções ao mesmo tempo, como se a floresta inteira estivesse viva e tentando confundi-lo, desorientá-lo. O ar ficou mais pesado, e um cheiro doce e enjoativo começou a pairar entre as árvores. De repente, as pegadas pararam abruptamente na base de um tronco de árvore centenário, tão grosso que Ernesto não conseguiria abraçar. Ele ergueu os olhos cansados e viu a criatura. Não era um animal como nenhum outro que ele já tinha visto. Era um humanoide pequeno, não mais alto que uma criança de 10 anos, com o corpo coberto por pelos ruivos como o fogo, e uma cabeleira longa e da mesma cor, que parecia brilhar com a luz fraca que atravessava as copas das árvores. A criatura tinha um rosto infantil, mas com traços selvagens e olhos arregalados e curiosos. E então Ernesto notou seus pés. Estavam de fato invertidos, o calcanhar proeminente na frente e os dedos curvados para trás. A criatura, com os pés virados, olhou para Ernesto, e um sorriso malicioso, quase travesso, surgiu em seu rosto pequeno e selvagem. Ernesto, que havia se preparado para enfrentar um predador de sangue com presas afiadas, estava diante de algo totalmente novo e assustador, algo que sua mente lutava para processar. Ele era um caçador experiente, mas nunca, em seus 70 e poucos anos de vida na roça, havia visto uma criatura como aquela. Não era seu antigo inimigo de olhos vermelhos e sede de sangue. Era a lenda que as pessoas mais velhas contavam para assustar as crianças que se perdiam na mata. Era o Curupira, o guardião das florestas. O pequeno ser emitiu um som agudo como um assobio, e Ernesto sentiu um formigamento nas pernas. Ele tentou se mover, mas seus pés pareciam grudados na terra. O Curupira saltou do tronco com uma agilidade surpreendente para uma criatura com os pés daquela forma, movendo-se pela mata com uma velocidade espantosa, desviando de galhos e raízes sem o menor esforço. Ele parava por um instante escondido atrás de uma árvore, apenas para mostrar seus olhos curiosos e o sorriso travesso, antes de sumir novamente na vegetação. Ernesto tentou segui-lo, mas a criatura parecia brincar com ele, guiando-o cada vez mais fundo na mata, em um labirinto verdejante de árvores e cipós. A desorientação tomou conta de Ernesto, e ele percebeu que estava perdido, o que nunca havia acontecido antes em sua vida. O Curupira não o atacava diretamente, mas o aterrorizava com sua presença e o confundia com sua movimentação errática.
Ernesto sentia que sua mente estava começando a falhar, e o medo do desconhecido era mais paralisante do que qualquer confronto físico. Ele finalmente entendeu. O Curupira não era um monstro para ser caçado, mas um espírito da floresta, e ele, Ernesto, havia invadido seu território.